pessoal, falando do Parashá, Rabino Fani Hadid Meir Carlos, estamos aqui na Parashat para colocar ordem na casa. No Brasil vocês fazem Matot Masei, são duas Parashot juntas, para fecharem a distância que vocês estavam da gente aqui em Israel, que a gente estava uma Parashá à frente desde Shavuot, a gente estava separado nas Parashot, agora a gente vai se juntar. Então aqui em Israel a gente faz Masei e vocês fazem Matot e Masei. Então para a gente poder agora fazer já como se fala? Se equiparar. Se equiparar junto com vocês, a intersecção, né, com vocês, a gente vai fazer então Masei agora, Parashat Masei, que é uma Parashá não comprida, mas Masei, de acordo com o seu nome, também fala sobre todas as estações que o povo judeu passou no deserto. Nem lembro quantas estações, apesar que o Rashi traz aqui, já que você pode imaginar que todo dia eles saíam de uma estação para outra, quando na verdade, se você contar quantas vezes eles passaram, é muito pouco. Eles ficaram muito tempo em várias estações. A maioria das estações foram feitas todas no primeiro ou segundo ano, depois só de vez em quando, quer dizer, a maioria do tempo estavam parados no deserto, porque Deus não tinha intenção de começar Eles ficaram quase 38 anos parados dos 40. 38 anos parados. E a mudança são 2 anos que foram mais ativos. E 38 anos, muito pouco. E os 2 primeiros, foi no começo os 2 primeiros anos, né? Os mais ativos. Porque estavam mais jovenzinhos. Depois fica mais velhinho, já fica mais velho. Mas essas estações são, na verdade, uma elevação do povo de Israel para entrar na terra de Israel. Uma elevação espiritual também e uma preparação para a geração futura que vai sair do povo de Israel para poder entrar na terra de Israel. E com isso a gente entra dentro da Parashá aqui num assunto que fala sobre o Arei Miklat. São as cidades de refúgio que tinham na terra de Israel. E o que era uma cidade de refúgio então? Uma cidade de refúgio era quando uma pessoa matava outra pessoa sem intenção, Beshogeg, como se fala, né, em hebraico. Por exemplo, né, a Gemara, o Talmud traz que uma pessoa está batendo um martelo em algum lugar e de repente o ferro do martelo voa para trás, né? Cai numa pessoa e Hasbe Shalom, né? Deus nos livre e matou a pessoa. Então essa pessoa, obviamente, não tem pena de morte para essa pessoa porque ela matou sem intenção. Por outro lado, o Talmud ele explica que tem vários níveis de intenções, de não intenções, né? Mas melhor falando. E se essa desintenção dele foi uma desintenção que ele poderia ter levado mais cuidado, podia ter levado, seria em hebraico falar rashlanut, né? Como se fala em português? Incompetência, talvez, né? Se essa morte foi causada por uma incompetência sua que você causou, daí a pessoa tinha que então fugir para uma cidade de refúgio e ficar lá até a data da morte do Kohen Gadol. Quer dizer, é como se fosse um refúgio mesmo, uma cidade de refúgio. Se ele não fugisse para a cidade de refúgio, tinha uma permissão para a família que foi morta de atacar ele. Então eu queria entender um pouco, talvez, qual a psicologia que está por trás dessa história, qual né, o racional, né, dessa história. Ou você coloca hoje em dia, né, aqui em Israel, por exemplo, né, se uma pessoa Hasbe Shalom, né, mata alguém por um comportamento, né, não responsável, vai preso. Isso se chama arigá, quer dizer, morte não assassinato, né, morte sem intenção, a fora de um assassinato, mas é prisão. Então a pergunta é, por que não fazer uma prisão? Que nem se faz hoje em dia, né? Qual é a solução da Torá que é melhor do que uma prisão para as pessoas? Sim, você falou 2 perguntas. Qual é a lógica por detrás de Arei Miklat e porque a Torá não tem prisão? Sobre os Arei Miklat, sobre essas cidades de refúgio, se você já falar pelo nome Miklat, refúgio, parece que é um refúgio e não é um castigo. Mas isso é uma discussão entre os sábios. Qual é o título aqui? Se é um castigo ou é um refúgio. Em outras palavras, se isso está em benefício do assassino não intencional, quer dizer, ou seja, é uma proteção para ele, é um recurso para ele não ser morto para fora. Existe tem a família que está nervosa com ele, querem dar uma proteção Miklat é uma maneira dele ter um modo de viver de não ser morto, isso é uma coisa. E a outra seria, é um castigo. É um castigo, você está protegido. Tá bom que você está protegido e o assassino não pode te matar aqui, mas porque você está limitado a ficar nela, pode ser que você vai ficar décadas morando nessa cidade e não pode sair dela, isso tem um lado de castigo. A gente não precisa pensar também... Ou talvez os dois. Exatamente. A gente não precisa pensar que é uma coisa unidimensional, só um castigo ou só um refúgio. Pode ser que é uma coisa misturada, um meio termo, ou que tem 2 aspectos.
Pode ser que os dois aspectos... É muito provável que a verdade seja que é uma coisa complexa em tanto o aspecto de refúgio, que é pelo nome Arei Miklat, e tem o lado de castigo. Porque você, a princípio você podia falar, sei lá, essa família já não existe mais, eu posso sair agora daqui. Se, vamos dizer que essa família não existe mais e não tem mais ninguém me perseguindo, e eu provo, olha, não tem mais ninguém perseguindo, tudo bem que o sumo sacerdote ainda não morreu, que ele tem uma vida longa e vive mais 10, 20 anos, mas eu já não tenho, eu peço por favor, eu não tenho perigo. Eu não tenho mais perigo, tem por favor. ainda o castigo. Não, você tem ainda o castigo, quer dizer, então, essa é a questão. Então, a gente vê que tem um aspecto de castigo e tem um aspecto de proteção. Eu acho que pode acrescentar mais um terceiro aspecto, então, acho que você fala isso, os Mefarshim também, não lembro quem, mas o aspecto de reeducação. Ou seja, essas cidades de refúgio seriam um ponto você está roubando agora, é o spoiler. Você é o spoiler da história. Exatamente isso. Não, agora continue e a gente volta nisso. Eu reforço. Faz pouco tempo que eu aprendi essa palavra spoiler. Eu não sei agora você aprendeu o que é spoiler. Sei que é spoiler. Sim. Você foi o spoiler, agora fala. Então já foi spoiler. Não, agora continua. Sim. Então, na verdade, seria a melhor ideia. Na verdade, isso existe hoje em dia também, né? Seria uma prisão aberta. Prisão aberta é como quem dizendo, né? A gente não vai colocar o cara dentro de uma cela de prisão, e sim, a gente vai deixar ele, vamos dizer assim, tá numa cidade fechada, que é um castigo, você não pode sair quando você quer, você tá num tipo de prisão. Mas tem que ser uma cidade onde os habitantes dessa cidade sejam pessoas de alto nível ético e moral, para a pessoa poder ser influenciada por eles e recomeçar a dar mais valor para a vida das pessoas. Porque se ele causou a morte de alguém por um comportamento, né, não irresponsável, quer dizer que o valor da vida, o valor que ele dá da seriedade na vida dele, né, você vê que nesses loucos que com moto, né, os motoqueiros, vira aqui, vira lá. Ontem alguém me mandou um videozinho da polícia de Israel filmando com, como se fala, o Rafan. Com esse que... Como fala português isso? Não sei. Vocês ajudam o português, como se fala? Esses robozinhos que voam hoje em dia. Voando, né? Como se fala em inglês? Tem a palavra em inglês. Tem, eu vou lembrar. Se eu lembrar... Então eles usam esses mini helicópterozinhos assim, né, e ficam filmando. Você vê o que as pessoas fazem na Kvish, né, na estrada, é uma coisa terrível. Então essas pessoas, quando causam morte de alguém, isso se existiria hoje, Arei Miklat, você não pode só colocar o cara na prisão, você tem que reeducar o cara. Porque senão, ou é prisão perpétua, que você não vai fazer porque não foi com vontade, por vontade que ele fez isso. E por outro lado, você não pode também deixar o cara continuar circulando por aí sozinho. Então você tem que fazer uma reeducação do cara. E a cidade dos Leviim, por ser uma cidade que os levitas viviam lá, era uma cidade que toda ela era em torno da santidade, da Kedushá, né, que tinha lá dentro. A pessoa ficava lá e vai se acostumando, né, devagarosamente também a entender que esse mundo tem que ter respeito e tem que ter cuidado com a vida dos outros quando você caminha. Sim, como o Rabino Kalmas, ele foi o spoiler, ele falou que eu ia falar, então eu vou só estender essa ideia que você está falando, que isso está ligado à segunda pergunta que você falou. Não tem prisão na Torá? Não tem prisão na Torá no sentido restrito de prisão. Todos nós sabemos hoje em dia o que acontece... Existe até o final do processo. Se uma Existe, pessoa foi verdade. acusada... Sim. Se foi acusada de morte, que ele assassinou alguém, então até ele ser... Até ela é retida. Existe uma retenção. Uma retenção até... Mas como uma pena, uma pena categórica, isso não existe. E a gente sabe muito bem que as prisões... Já estamos no início do século XXI, já vamos dizer que a gente sabe que as prisões é a escola do crime per excellence. Você sabe quantas pessoas, você sabe não ouvir, quantas pessoas, qual o percentual de pessoas na prisão nos Estados Unidos? Sei. Quanto? Isso eu sei que, eu não sei a percentual, mas eu sei que o contingente por esse percentual é mais de 1 milhão de pessoas. Então, 1% da população quase tá 2 na prisão. milhões. É quase 2 milhões de pessoas. Incrível. O sistema de cada 100 caras, é uma indústria. Tá preso. É uma indústria. Tem penitências que são particulares. Acho que é o lugar do mundo que tem mais gente presa do mundo. Sim, exatamente. E voltando a isso, então, a gente vê que a Torá ela não usa esse sistema. O que usa esse sistema é esse sistema de reeducação que você falou. Um exemplo é esse das Arei Miklat. Outro exemplo de educação que a Torá também usa, muito parecido com esse que você falou, que no caso que você disse que os Leviim são um exemplo, é o Eved Ivri. O Eved Ivri é o escravo judeu, que ele fez alguma coisa, e vem o tribunal judaico e fala que ele tem que trabalhar para alguém,
ele trabalha para alguém, tem ele dívida, ele tem uma dívida que ele não pode sacar. E muitas vezes o tribunal judaico vai ligar ele a uma certa pessoa que ele vai ser o servo dessa pessoa. Ninguém se fica espantado, mesmo no regime do escravo judeu, os sábios falam que ele tem tantas regalias e direitos que quem tem um Eved Ivri é como se tivesse um patrão para ele mesmo, que ele tem que dar muitos direitos, sociais que... Sim, mas na essência a ideia é conectar ele com uma pessoa, o patrão dele é alguém exemplar. Uma família adotiva, né? E essa família e esses patrões, eles são exemplares no nível, porque a ideia que está de trás é a reeducação, igual na Arei Miklat. Agora eu já aproveitar para filosofar, que é o seguinte, é claro que essa ideia que a Torá ela cria em relação às Arei Miklat e Eved Ivri do tribunal terrestre, está ligado provavelmente às maneiras do tribunal celestial. O tribunal celestial também, no mundo a gente fala, meu Deus, acontecem coisas comigo, coisas kármicas, acontecem coisas ruins, e essas coisas que acontecem com a gente, na verdade, como pessoas crentes como nós somos, a gente tem que acreditar que Deus faz pro bem, quer dizer, faz pro bem, não quer dizer que ele faz o bem. Isso é ruim. É claro que isso é ruim, mas pode ser que isso tenha algum benefício educacional. Muitas vezes, se você consegue traduzir o benefício educacional para as tsuras, para as coisas ruins que você está passando, você pode estar num tipo de Arei Miklat. Você pode estar num tipo de Eved Ivri. Você pode estar num tipo de situação, uma conjuntura que foi criada pela ordem divina, pela Ashgahá, como fala Ashgahá em português? Já esqueci. Prevenção divina? A providência divina. A providência divina vai criar uma situação. Meu Deus, como é que eu me meti nessa situação? Como é que eu estou enrolado com isso? É claro que você está enrolado porque existe uma causa e efeito no mundo e celestial, mas essa situação que você está pode ser uma Arei Miklat que você está e você tem que entender que você está educado. Eu me lembro, você sempre traz histórias do exército, agora é minha vez. Uma vez eu não corri direito no exército e alguns caras, veio o meu sargento no final do dia, tirou a gente meia-noite, hoje já é proibido fazer isso, e correu com a gente de novo numas dunas, num deserto no sul de Israel. O meu problema no final disso era saber se ele estava castigando a gente ou ele estava educando no sentido de, vocês não correram bem, eu quero mostrar para vocês que vocês podem, vocês são capazes, vocês não precisam enganar, entendeu? Mas na verdade essa pergunta, como eu vejo hoje, é irrelevante, porque é um castigo educacional. Eu posso ver isso como um castigo educacional, ou posso ver uma educação que tem um lado de castigo, que eu estou sofrendo nela. Mas de qualquer maneira, pode ser alguma coisa lá no meio, igual essa história de Arei Miklat. Para quem quiser, na verdade, se abranger mais esse assunto, né, do castigo educacional, pode, se eu não me engano, vou tentar buscar depois o link, né, do Shiur, mas a gente conversou uma vez sobre Yosef, que o Yosef é o ápice, na verdade, do castigo educacional. Ele foi, durante a vida toda dele, educado por Deus para poder chegar ao nível de humildade que ele chegou, para, por um lado, ser rei e, por outro lado, manter a humildade. Porque o rei, no judaísmo, tem que ser uma pessoa muito humilde, que nem o David, Amelech, por exemplo. Para Yosef poder chegar a isso, ele passou por um sistema educacional terrível, de prisões e prisioneiros, e escravo e tudo, quando a intenção divina não era Chas v'Shalom, só castigar ele, sim, criar uma pessoa realmente íntegra. Lapidou Yosef. Quem quiser pode procurar sobre Yosef na Parashá dele, a gente conversou sobre isso também. Para vocês todos, então, Shabbat Shalom, a gente vai se ver também. E também, bom, a gente fala, na verdade, na semana que vem, daqui uma semana Tisha B'Av, semana que vem a gente fala um pouco sobre Tisha B'Av também. Escolha, Shabbat Shalom.